olha aqui, pegadinha de concurso, ó. Segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado ou para o particular. Só mudou a palavrinha, né? Só mudou a palavrinha. O que eu estou falando aqui para vocês? Se é dolosamente, ele cai na proibição de 4º grau. Olha aí. Culposamente, ela é do 1º grau. Olha aí, pegadinha de concurso, né? Pegadinha de concurso. Bacana? Pegadinha de concurso, né? Tá? Então, se é culposamente, ele vai ser do 1º grau. Dolosamente, do 4º grau. 14 e última proibição do 1º grau. Ser reincidente em qualquer dos deveres dispostos no artigo anterior. Oi, pronto. Então é o seguinte, o artigo anterior fala dos deveres. Fala dos deveres, bacana? Reincidiu aqui, ele passa a ser do 1º grau. Está aí, pronto, fechou. Tá? Então ele é do 1º grau, fechou. Se tem o 1º grau, nós vamos estudar agora do 2º grau. Professor, 2º grau, são quantas? São 52 hipóteses do 2º grau. É o bloco das proibições maior que tem, 52, é pesado, né? E aí, professor, se o cara cair uma lá do 2º grau, qual que vai ser a pena administrativa dele? Vamos ler o 227. A suspensão, então já falei para vocês, ó, suspensão. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com repreensão. Reincidência das faltas punidas com repreensão. O cara chegou atrasado hoje, levou uma portaria punitiva, ele é réu primário, ele é infrator primário. Qual que é a punição que ele vai levar? É para falar. Isso, qual que é? Advertência. Hoje. 40 dias depois, o cara, chegou atrasado de novo. O cara não vai ter outra advertência. Ele vai ter o quê? Ele é reincidente. Ele vai levar o quê? Uma repreensão. 3 semanas depois, o sujeito chegou atrasado de novo, porque o cara é tal do flamenguista, coitado. E domingo joga o Flamengo e pronto, na segunda-feira, um desespero. E aí? 3º atraso. Qual que vai ser a pena do sujeito? Está aqui. Reincidência das faltas punidas com repreensão. Está aí, já caiu aqui. Qual que vai ser a pena do cara? Suspensão. Então, só o atraso do sujeito chegou. Uma advertência, repreensão, já está na suspensão. Bacana? Vamos lá. E nas proibições previstas do 2º grau, 3º e 4º. Então é o seguinte, o cara cumpriu. Agora vamos supor outro caso. O cara não é fruto de reincidência, tá? De reincidência. O cara de cara descumpriu um comportamento previsto do 2º grau. De cara, então aí ele já vai pegar de cara uma pena de suspensão. Lembrando que essa suspensão, tá certo, não podendo exceder a 90 dias. Tá? A suspensão máxima é 90 dias. Depois da suspensão de 90 dias é o que? A demissão, a liberação do sujeito para trabalhar na iniciativa privada. Então vamos lá, 2º grau, são 52 comportamentos. Vem comigo, vou fazer a leitura de um a um para vocês, dada a importância disso. Tá? Eu não gosto de fazer muitas leituras, que fica bastante maçante, mas nesse momento não tem como. Tá? E você vai ter que fazer as leituras aí na sua casa também. Não tem como. Vamos lá. Primeiro, proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou fato ali relacionado, ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação vigente. 2. Manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoa de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo de relevante ou de serviço. Né? Então, está aí para você. Relação de amizade com o cara aí,
com atitude desabonadora, você está tendo aí segundo grau. Por quê? Porque ele quer policial, a administração pública deseja policiais aí que sejam exemplos da sociedade, né? Não pessoas que sejam aí motivos aí de desacreditação, né? 3. Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal. Ó. Se descumpriu a ordem, cai aqui, né? Não tomar as providências da sua alçada sobre a falta ou irregularidade de que tenha conhecimento ou, quando não for competente para reprimi-la, deixá-la de comunicá-la imediatamente à autoridade ou que seja. 5. Deixar de oficializar de forma tempestiva, ou seja, no momento certo e justificada, em expediente que lhe seja encaminhado. 6. Negligenciar na execução de ordem legal. 7. Interceder dolosamente em favor da parte. Olha aí, ó. Interceder em favor de parte. Você não pode, você tem que ser o quê? Profissional, imparcial, tá? 8. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado, abandoná-lo ou deixá-lo de comunicar com antecedência à autoridade policial a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecimento ou a repartição, salvo por motivo justo. 9. Lançar dolosamente em registro, arquivo, balanço de dados, papel ou qualquer expediente oficial, dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas ou falsas. 10. Faltar ato processual judiciário ou administrativo no qual tenha sido previamente cientificado, salvo por motivo relevante, que será comunicado por escrito à autoridade policial a que estiver subordinado no primeiro dia útil que comparecer à sede de exercício, né? Sobre esse item 10, eu quero fazer um pequeno comentário, um comentário breve. Vocês vão perceber que no exercício da sua função, você irá frequentemente ao fórum civil, ao fórum criminal, para quê? Para você ser testemunha, né? Vai ser muito utilizado isso, né? Então, uma vez que você foi, você teve a ciência da sua convocação, tanto em processo na justiça quanto administrativo, você tem que ir. Se você não for, você tem que justificar e avisar no primeiro dia útil seguinte. Caso contrário, você entra na proibição de segundo grau. Proibição de segundo grau é suspensão na cabeça, né? 11. Utilizar para fins particulares, sobre qualquer pretexto, material pertencente ao Estado. 12. Interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência. 13. Fazer uso indevido de bem ou valor que lhe chegue às mãos em decorrência da função ou não entregá-lo com a brevidade possível a quem de direito. 14. Deixar de identificar-se quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem. 15. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer objeto, documento da repartição. Gente, você sempre vai estar vinculado a alguém. Tudo que você for fazer, você tem que pedir autorização. Valer-se do cargo com um fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave. Aí, utilizar o cargo para fins pessoais, né? 17. Fazer o uso indevido de cédula de identidade funcional, arma, algema ou bens da repartição ou cedê-los a terceiros, se o fato não tipificar falta mais grave. 18. Negligenciar na revista do preso. 19. Permitir ou tolerar, ainda que implícita ou culposamente, que o subordinado ou colega de serviço maltrate física ou moralmente preso ou pessoa sob investigação ou custódia policial. 20. Tratar superior hierárquico subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência. 21. Deixar, sem justa causa,
de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 22. Deixar de recolher aos cofres públicos taxas e emolumentos previstos em lei. 23. Deixar de encaminhar ao órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual por qualquer substância que determine dependência física ou psíquica ou deixar de comunicar tal fato à autoridade competente. 24. Dirigir ou permitir o uso de viatura policial com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação legal. 25. Infringir regras de legislação de trânsito ao volante de viatura policial, salvo sem situação de emergência. 26. Manter transação ou relacionamento indivíduo com preso ou respectivos familiares. 27. Criar animosidade velada ostensivamente entre superiores e subordinados ou entre colegas ou indispô-los de qualquer forma. 28. Vamos lá. Constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Salvo, tudo que tem esse salvo é importante, quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente de segundo grau, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, cara. Isso aqui cai muito em concurso. Primeira coisa, o que está dizendo o 23, 28? A administração pública, ele quer o quê? Ele quer você policial profissional. Você não está lá para defender interesses de ninguém. Você é polícia, tá? Você tem que cumprir a lei, está lá. Você não é advogado, você não é procurador. Mas o estatuto deu uma concessão. E essa concessão é cobrada em concurso não só aqui na polícia, mas já foi cobrado também na área administrativa e em outros concursos. Qual que é essa exceção que o legislador concede em todos os estatutos? Mas é o seguinte, mas se for parente até segundo grau, tá? O estatuto permite que você o represente, entendeu? Que você o represente junto à Polícia Judiciária Civil. É claro, é seu filho, cara. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Você pode, aí pode, né? Nesse caso, pode. Bacana? INSS, CESP 2016, cargo de técnico. É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto a repartições públicas, salvo quando tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau de cônjuge ou companheiro. E aí, gente, essa questão está correta, né? Por quê? Porque olha só, o que acontece aqui, né? O policial, ele é um servidor público. Tudo bem que isso aqui foi uma questão que foi lá para a área administrativa, mas nós vimos no estatuto, tá certo, lá nas proibições de segundo grau, salvo engano, na 28, voltar aqui um pouquinho, ó, voltando aqui um pouquinho, aqui na 28, ó, constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, salvo quando se tratar de interesse, ó, e o cônjuge ou parente até segundo grau, ó. Então, isso aqui é uma das exceções trazidas em todos os estatutos de polícia, município, estado, 8.112, para que, no exercício de sua função, o servidor possa representar aí para o seu cônjuge ou parentes até o segundo grau os interesses dele. Bacana? 10, né? 29. Atribuir ou permitir que se atribua à pessoa estranha a repartição, o desempenho de encargos policiais. 30. É proibido praticar agiotagem, emprestar dinheiro a juros, né? 31. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comandantário. Então tá aí, gente, você não pode exercer comércio, tá certo?
E você, se tiver o comércio, você pode ser somente acionista, cotista, você não pode estar na linha de administração, você não pode ser o manager do negócio. Vamos lá, olha aqui. 32, muito importante. Exercer, mesmo nas horas de folga, se é proibido exercer, mesmo nas horas de folga, qualquer outro cargo, função e emprego, exceto atividade relativa ao ensino. Está aí, exceto a atividade relativa ao ensino. Ou seja, o estatuto ela está concedendo aí ao policial civil o direito de cátedra garantido pela Constituição Federal de 88. Então, o policial civil pode sim atuar no magistério, tanto no magistério público quanto no magistério privado. Bacana? Vamos aqui. 33. Usar de influência de pessoa estranha à instituição com o intuito de obter qualquer benefício funcional para si ou para outro policial civil. 34. Indicar advogado para assistir preso ou pessoa sob investigação policial. Não pode indicar ninguém, hein? 35. Solicitar de particular vantagem de vida para realizar diligência policial. 36. Deixar de prestar auxílio possível, mesmo em horário de folga, ao policial empenhado em ação legal, quando for notória a necessidade desse auxílio. 37. Induzir ou influir na escolha de despachante de serviços de guincho, corretor, de seguro ou agente funerário. 38. Divulgar através dos meios de comunicação fato ocorrido na repartição ou proporcionar divulgação sem prévia e expressa autorização, salvo se for titular do órgão ou unidade policial. 39. Receber presentes ou vantagens de qualquer espécie, sob qualquer pretexto, em razões das atribuições que exerça. Vai lá, né? 40, né? Opa, mas são 52. Vamos lá, vamos firme e forte. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, né? De que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então, você não pode exercer atividade e função. O que é isso, munus, professor? Munus, uma palavra do latim, substantivo masculino, de dois números, né? Encargo, emprego, obrigação, dever, funções de um indivíduo de exercer. Vamos lá. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, né? Olha aí, encargo, emprego, né? De que foi suspenso ou privado por decisão judicial. O que é isso? A justiça vai fazer uma decisão dizendo que você não pode exercer determinada atividade. E aí? Você não pode fazer determinada atividade, então é o munus, ok? Então isso aí é só uma parte conceitual. 41. Deixar de comunicar à Corregedoria Geral até o primeiro dia útil subsequente sobre a ciência de fato criminoso que envolve policial civil. Olha aí, né? Então, se você descobre qualquer fato criminoso de colega, você tem um dever, você tem a obrigação de quê? De ir lá. Você não pode deixar de avisar. 42. Praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo, né? Você tá praticando também não pode, ok? Então nós fechamos aqui, tá? A 50 aqui, ó, 52, bacana, fechamos esse cara aqui. Agora nós vamos aqui para o terceiro grau, né? Terceiro grau são somente 7, né? Aí o cara cometeu aí terceiro grau, só tem 2 hipóteses de penas, ó. Ou o cara pode ser suspenso ou demitido. Professor, o que está de novo aqui? O que está de novo aqui é o seguinte, que agora é a primeira vez que dentro desse rol comportamental previsto, que é proibido ao policial civil, aparece a pena da demissão. A pena de demissão é aquela mais grave para o servidor ativo, não é isso? Aqui ele não vai ser, ele vai demitido, ele vai ser demitido a bem do serviço público, né? Ele vai ser liberado aí para a iniciativa privada, né? Então é o seguinte, e começa a pena de demissão no terceiro grau. Quarto grau, claro que também terá demissão. E onde que está escrito isso, professor? No 227. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência de faltas punitivas com repreensão, nós já vimos isso lá atrás, e nas proibições previstas
no segundo, terceiro e quarto grau. Então, olha só, uma coisa sobre a suspensão. A suspensão pode somente ser aplicada nas proibições de segundo, terceiro e quarto grau, não podendo exceder os 90 dias. Então, aqui, ó, suspensão, tá? Terceiro grau. E temos que ler o combinado com 228. O que diz aqui? Poderá ser aplicada a pena de demissão. Demissão. Em 3 hipóteses. Primeiro, nas proibições de quarto grau. Ó, de cara. Qualquer uma daquelas hipóteses do quarto grau, que são 4, você perceberá o que é a pena de demissão. 2, por contumácia específica nas proibições de terceiro grau. 3, por contumácia genérica por mais de 3 punições no prazo de 2 anos nas proibições de terceiro grau, né? Ok. Então, nós temos quantas proibições de terceiro grau? Nós temos 7 proibições de terceiro grau. Professor, o que é tal do contumácia específica e contumácia genérica, né? Contumácia, nós explicamos isso já em aulas anteriores. Contumácia significa o quê? Ó? Diversas vezes, né? Você, ó, reiteradamente, não é isso? Ok. O que é contumácia específica? Gente, muito simples. Contumácia específica. Nós temos quantas proibições de terceiro grau? 7. Tá? Vamos supor o seguinte, o sujeito caiu na 7.2, que é a contumácia 7.2. São 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? O que é contumácia específica? Ele vai ser reincidente de novo nela, olha aí. 7.2. Isso aqui é contumácia específica. E a genérica, professor? O cara fez a 7.2 na primeira, ok? Aí ele fez a 7.3 na segunda, aí ele fez a 7.1 na terceira. Olha só, isso aqui é genérica, tá? Isso aqui é a contumácia genérica. Por contumácia genérica, por mais de 3 punições num prazo de 2 anos de proibição. Então, nesse caso aqui, o cara vai levar um D, que é de demissão. E esse cara aqui é contumácia específica, o cara repetiu mais de uma vez. Tá aí ele vai ser para o terceiro grau. Por quê? Porque no direito, cara, o reincidente sempre vai ser um cara mais assim. No direito, o reincidente, sempre o cara vai ser punido com maior rigor. Então, bacana, então, a pena de demissão, nós temos aí 3 hipóteses, né? Tá? De cara, na demissão, é lá no grau 4, né? Aí, no grau 3, você tem aí a hipótese, né? Contumácia específica, contumácia genérica. Lembre-se que na genérica ele colocou quantidades. 3 punições num prazo de 2 anos. Tchau e benção para o cara. Bacana? Ok, vamos lá. Quais são as punições do 7º grau? São só 7. Expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial civil, né? Então, o cara só fez isso, pode ser réu primário, tudo, ele vai levar uma suspensão, pode ter certeza disso, tá? Aí, se no mês que vem ele fizer outra dessa, ele vai ter a contumácia o quê? Específica. Tendo a contumácia específica, tchau e benção, demissão para ele. 2. Exercer pressão ou influir junto os subordinados para forçar a solução de resultado ilegal ou imoral. 3. Ausentar-se do serviço por 45 dias ou mais alternadamente durante um ano sem causa justificada. Olha aí, gente, ó, ele vai receber uma pena de quê aqui? Ele vai ter uma infração. Então é o seguinte, ausentar-se do serviço por 45 dias ou mais alternadamente. Por que eu estou falando isso? Porque se o cara ele se ausentar no serviço por 30 dias consecutivos, é demissão, é abandono de cargo, ele é rua, tá? Aqui é diferente, né? Aqui ele vai ser demitido? Não, ele não vai ser demitido. Ele vai cair o quê? Na proibição de terceiro grau. Proibição de terceiro grau, se foi só essa, se é réu primário, ele leva o quê? Ele leva só a suspensão nas costas. Pronto. Ele leva a suspensão nas costas, mas não é demitido. Ele pode ser reabilitado ainda. Bacana? Entenderam, né? 4. Promover ou participar de jogo proibido. 5. Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeito à sua fiscalização. 6.
Participar de qualquer ato que caracterize improbidade administrativa. Aí você tem que dar uma lidinha lá, né? Na Lei 8.429 de 92. Praticar qualquer outro fato definido como crime, sob pena prevista de detenção isolada ou cumulativamente com a pena de multa. Bacana, então tá aí para vocês, né? Então essas são o quê? São as 7 proibições previstas na proibição de nível 3. Agora vamos para o nível 4, né? Então, no nível 4, quarto grau, você tem 3 punições previstas. Você pode receber suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria. O que é novo aqui? Agora, nós entramos aí a cassação de aposentadoria. Então, o servidor público foi descoberto o delito dele depois que ele aposentou. Para ele ser cassado a aposentadoria dele, somente o quê? Nas 4 hipóteses previstas no grau 4, né? Que são as mais graves de todas, né? Então, você tem que saber que no grau 4, qualquer uma desses 4 comportamentos proibitivos, você pode receber 3 tipos de penas. Na atividade, 2 penas, suspensão ou demissão, ou cassação de aposentadoria para os aposentados. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência de faltas punitivas com repreensão e na proibição previstas no 2º, 3º e 4º graus, não podendo exceder a 90 dias. Demissão, vamos lá. Poderá ser aplicada a pena de demissão, aqui, ó, nas proibições do 4º grau. Bacana. Você sabe que demissão é na contumácia específica do 3º ou na contumácia genérica do 3º, sendo 3 no prazo de 2 anos. Ok. Olha só, da cassação da aposentadoria. Na cassação da aposentadoria, será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou quando em atividade cometer proibições de 4º grau. Ou seja, gente, olha aqui, né? Então, essa pena aqui, ó, de cassação de aposentadoria, tudo bem que a gente vai falar isso na aula de penas, pode ser 2 vezes, ó. Ou se ele aposentou irregular, se ele apresentou uma certidão de tempo de serviço falsa, por exemplo, né? Será cassada a aposentadoria dele. Ou quando ele, no exercício, ele cometeu uma das hipóteses do 4º grau e se aposentou, né? Ele pensa que ele se livrou da punição? Não, ele não se livra da punição. Vai responder o padzinho e se a comissão assim entender pela pena da cassação da aposentadoria, ele receberá esse carimbo na sua carteira de trabalho, né? 4º grau. Primeiro, abandonar o cargo ou ausentar-se do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Abandono de cargo. Na proibição 3ª, a gente viu, ó, ele pode alternadamente em 45 dias no prazo de 1 ano. Ele recebe o quê? Uma do 3º grau. Tá? Lá ele deve receber uma suspensão, ok? Vamos lá. 2, revelar dolosamente segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Lembre-se que nós já estudamos esse cara lá no segundo grau. No 2º grau é culposamente, ok? Aqui é no 4º grau, o mais grave de todos. 3º, por contumácia superior a 2 punições de suspensão por infração contida no 3º grau no período de 1 ano. Então, olha aí, né? Tá certo? Ó, 2 vezes ele vai receber o quê? Contumácia no 3º grau, ele leva o quê? Ele leva uma demissão. 4, praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão isolada ou cumulativamente com pena de multa. Então, olha aí, outro crime. Então, ele foi, né? Praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão isolada
ou cumulativamente com a pena de multa. Então, aí o cara no exercício lá, ele cometeu um crime, esse crime aí é punido por reclusão, pronto, ele pode ser demitido a bem do serviço público. Bacana. Então, olha só, nós vimos aí o quê? Todas as proibições, uma a uma, todos os deveres, e eu tive o trabalho de fazer o quê? A interligação com as penalidades. Na próxima aula, nós vamos estudar as penalidades, vai ficar tudo mais fácil, né? Professor, esse cara cai em concurso? PJCMT FUNCAB 2014, cargo de investigador. No título 10º da Lei Complementar 407/2010 do Regime e Procedimento Disciplinar, estão inseridas as proibições que caracterizam a infração administrativa, sendo estas divididas em graus, né? Conforme apresentado na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência entre os itens da coluna 1 e das coluna 2. Então, na coluna 1 tem o primeiro, segundo e terceiro grau, né? E aqui está a coluna 2. O que o examinador quer? Quer que você saiba aí, nós temos 77 proibições divididas no primeiro, segundo e terceiro grau. Ele quer saber, por exemplo, aqui, solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeito à sua fiscalização. É leitura, não tem jeito. Esse cara aqui é uma proibição? Sim. Qual grau? Terceiro grau. Pode anotar aí, terceiro grau, né? Vamos lá. Constituir-se procurador por parte ou de intermediário perante qualquer repartição da Judiciário Civil, Mato Grosso, salvo, falei, fiz exercício, quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até o segundo grau. Ou seja, essa aqui é uma proibição de segundo grau, ela é de segundo grau. Olha aí, uma deixazinha para você, né? Então, caiu. Então, terceiro, segundo. Tem mais? Tem mais. Vamos ver aqui, né? Vamos analisar aqui. Dar-se ao vício de embriaguez. Ou substância que provoque dependência física ou psíquica. Ou seja, esta é uma proibição que está prevista na onde? No primeiro grau. No primeiro grau, né? Vamos ler a outra aí. Solicitar de particular vantagem indevida para realizar diligência policial. Vimos essa proibição aqui também. E ela está consagrada aonde? Ela está consagrada no segundo grau. Está aí, no segundo grau. E, finalmente, vamos lá, exercer pressão ou influir junto aos subordinados para forçar a solução ou resultado ilegal ou imoral. Ou seja, essa aqui é uma que está consagrada no terceiro grau. Sendo assim, tá, nós temos aí, qual que é o gabarito? Tá, o gabarito, eu já até esqueci a sequência, mas está anotado aqui a letra D. 3, 2, 1, 2 e 3. Esse aqui é o gabarito. Bacana? Fechamos o bloco, fechamos esse bloco do quê? Esse bloco dos deveres, o bloco dos deveres, das proibições. Agora, dentro desse capítulo, nós temos o quê? Das responsabilidades, né? Vamos lá, das responsabilidades. Artigo 221. O policial civil responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito cumulativamente às respectivas combinações, independentemente e entre si. Então, é o seguinte, não só o policial civil, gente, mas todos, né, todos os servidores públicos, municipal, estadual, federal, militar, todos eles respondem, gente, penal. Se ele cometeu crime. Certo? Civil, se ele causou prejuízo ao erário ou a terceiros, do Fórum Civil. E administrativamente, tá certo? Que é o tal do PAD, interno. Todos, né? Então, desculpa a expressão, na mesma cagada que o cara faz, ele pode estar respondendo 3 processos aí ao mesmo tempo. Haja dinheirinho com o advogado, né? Bacana? Então tá aí para vocês, né? Detalhe, cumulativamente e independentes entre si. Professor, eu posso ser penalizado, condenado na penal, absolvido na civil e absolvido na
Na administrativa pode. Por quê? Porque as ações são independentes. Uma não depende da outra, né? Tem uma particularidade quando ela é penal, né? Que a gente vai falar para vocês aí a particularidade do penal, tá certo? Onde ele vai mitigar aí o tal da cumulativamente independentes entre si. Artiguinho 222. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, de procedimento doloso ou culposo, que importe de prejuízo ao erário ou a terceiros. Ou seja, aqui é somente civil, né? Omissivo, ele estava vendo as coisas acontecerem e ficou quieto, aquilo causou prejuízo. Comissivo, ele praticou efetivamente. Doloso, teve a intenção. Culposo, sem intenção. Tá? Parágrafo único. A importância da indenização será descontada do subsídio do servidor e o desconto não excederá a 10ª parte desse valor. Ou seja, esse dispositivo aqui, ele está previsto na LC 04, tá certo? Inclusive, este capítulo das responsabilidades aí, muitas das responsabilidades têm aplicação lá da 04, tá ok? Bacana. Terminamos aí essa nossa grande aula maravilhosa sobre as proibições. Cara, aula aí muito importante, aula que tem tudo para ser cobrado na prova. Os alunos não dão muita importância nisso, mas isso aqui cai em prova, que é muito fácil pontuar. Vem comigo aqui. Sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que os levaram até ali, né? Putz, cara, isso aqui é assim mesmo, cara. O cara só vê os louros, né? Nunca vê as dificuldades que o cara passou para chegar até ali. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.